Muito bem-vindos a mais um podcast do Nobre Investidor. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial. Por quê? Porque ela também é do mesmo ramo. Ela trabalha com educação financeira, tem pós em educação financeira, colega de profissão, formada em administração, assim como eu, colunista do Diário e tem empresas também na área de educação financeira. Então é ela, Grace Kelly, muito bem-vinda. Obrigado pelo convite, pelo ter vindo aqui participar comigo e é uma honra te receber aqui. Muito obrigada, Anderson. Estou muito feliz também pelo convite, poder estar aqui contigo compartilhando, né, vivências, compartilhando experiências, que vai ser rico para os dois, né, que nós somos da mesma área, mas o ouvinte sempre tem muito, né, também para colaborar aqui com a gente. E eu sei que o teu podcast é muito ouvido também, vai ter muitas pessoas interagindo ali, né, e poder contribuir também. Perfeito. Eu inicio no lugar de apresentar, fiz só uma breve apresentação tua, mas quem é a Grace Kelly? Da onde veio a Grace Kelly e o que levou a Grace Kelly a estar hoje na área de educação financeira? Bom, a Grace Kelly hoje, ela vive o seu propósito de vida, né? Que é transformar vidas através da educação financeira. Mas da onde eu vim? Desde os 18 anos eu fui bancária, então quase 30 anos de banco e eu nasci na minha vida profissional dentro de um banco. Então, dentro de uma instituição bancária, fiz carreira ali. Passei por todos os departamentos, né, todos os cargos do banco. Então, foi um aprendizado. Foi um aprendizado de vida ali também, mas sempre muito, digo, envolvida no sistema financeiro e ajudando as pessoas, né? Tanto pessoa física como pessoa jurídica, Anderson. Só que a gente ajudava até um determinado limite, né? Porque a gente representa uma empresa, Sim. né? Cada empresa tem os seus fins, né? E quando chegou a pandemia, foi que eu vi que eu gostaria de ajudar as pessoas na raiz dos problemas. Que ali, na pandemia, assim como hoje a gente está vivendo, né, infelizmente, uma outra situação difícil aqui no nosso Rio Grande do Sul, na pandemia também a gente viveu. E as empresas, não só as pessoas físicas, né, mas as empresas sentiram muito, porque todo mundo teve que fechar as portas, como hoje várias cidades estão com as portas fechadas e alagadas. E aí eu vi, as pessoas vinham pedindo empréstimos desesperadas ali, porque os vencimentos, os compromissos chegando e a empresa de portas fechadas e as pessoas sem poder trabalhar. E aí me veio o sentimento. Eu gostaria de ajudar elas não só com esse remédio para dor de cabeça, que é o empréstimo, né? Agora também vai ter medidas do governo, o Banco Central vai autorizar a prorrogarem as datas de vencimentos, né, de empréstimos. Sim. E financiamentos e também dívidas com a Receita Federal. Mas eu queria ajudar lá na raiz. Por que as pessoas não se preparam? Por que elas não têm uma reserva para momentos como esses? Que a gente não quer que aconteçam, mas acabam acontecendo, como a gente está vendo agora. E aí eu comecei a ter esse sentimento. Mas o que me faltava? Conhecimento do mercado financeiro eu tinha, mas eu não tinha uma metodologia. Então, mesmo estando ainda no banco, eu fui procurar um curso para ser uma educadora financeira, uma mentora financeira. E como nós estávamos em pandemia, achei esse curso no Rio de Janeiro, mas estava sendo online. Então, me inscrevi, comecei a cursar e me apaixonei. Eu digo, é esse o meu propósito de vida, gente. Então, eu tinha ali, foi em 2021, eu tinha mais um ano ainda para ficar no banco, mas eu resolvi, não, vamos fazer um acordo, vamos sair antes e começar a atuar no que realmente é que eu me encontrei. E foi isso que aconteceu. Então, desde 2021, eu sou mentora, consultora financeira, e as coisas vieram acontecendo muito rápido, né? Hoje sou colunista do Diário também, estou falando na rádio agora no programa Perfil da Cris, nas segundas-feiras, e sou consultora do Sebrae, sou palestrante. Então, várias coisas vieram acontecendo rápido, mas é quando a gente tem o coração, né, naquilo que a gente faz, eu acho que tudo colabora para dar certo. Quando a gente descobre o nosso propósito, tudo flui com leveza. Isso. Né? Então, quando você percebeu lá, poxa, está faltando alguma coisa, no lugar de tratar só essa dor de cabeça, eu quero tratar a origem.
E aí, isso é uma descoberta de propósito, né? Então, trabalhar com educação financeira é isso, né? A importância, tu comentou um pouquinho ali sobre reserva financeira, né? E, infelizmente, né, 3 a cada 4 brasileiros estão endividados. E o nosso papel como educador é orientá-los justamente na origem, né? Na importância da gente ter uma reserva para algo imprevisto, que é o que está acontecendo agora, infelizmente, aí no nosso estado, né? Então, estar preparado para imprevistos, claro que quando acontece, a pessoa olha, poxa, eu não estava preparado, mas é importante, né? Para que a gente não dependa só de medidas do governo, de Sim, outras medidas, né? Tanto que a gente vê hoje aí quanto empresariado está se ajudando, porque a nossa primeira preocupação, você também como empresário sabe disso, é manter os empregos. Então a gente se preocupa, vamos ao básico. O nosso básico é manter o emprego, né? Então o empresário ele se reinventa e ele vai dando um jeito. Por quê? Porque ele também sabe que o propósito dele é esse, né? E você falou também que você tem você faz consultoria no Sebrae, isso? também. Qual o papel do Sebrae nessa parte do empresariado? É bem importante. O Sebrae está atuando muito forte. Até tem empresas que desconhecem o quantas coisas o Sebrae disponibiliza ali na plataforma. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos o Unio Sebrae, que é uma plataforma específica aqui da nossa região. Então, não só na área financeira de consultorias, mas em todas as áreas. Preciso uma consultoria de marketing, preciso uma consultoria de gestão de pessoas. Em várias áreas ali, o Sebrae tem específico para poder ajudar o empreendedor, o pequeno empresário, o pequeno e médio empresário. Sim. Então, e o Sebrae tem benefícios, tá? Que ele arca com parte da consultoria, né? Para que essas empresas deem certo. Então, o objetivo dele mesmo é fazer com que o empreendedor, o pequeno empresário ali, dê certo, né? Porque muitos de nós, sabe, né, Anderson, a gente começa a empreender sem saber empreender. Sim. No achismo, eu acho que é assim, então vou dar um exemplo aqui. Vou abrir uma casa de pet, né, porque hoje em dia eu acho, mas não sabe administrar muitas vezes, né, não sabe o quanto é o custo de tu estar com as portas abertas, o que tu vai ter que pagar de imposto, o que tu vai ter que pagar, né, o aluguel e, enfim, todo o custo que tu vai ter. O que te sobra? Aí que vem começa a misturar, né? O caixa pessoa física com o caixa da empresa. Como eu falo, muitos começam a saltar o caixa da empresa. Eu preciso para minha conta física, eu vou ali e vou pegar. Quando as contas não são misturadas também. Sim. Que a gente sabe que acontece, né? Então, o Sebrae orienta, né? Tem as consultorias para orientação, tem as consultorias para ajudar ali. Olha, não sabia, comecei a fazer como eu achava que era certo, me endividei, agora como é que eu faço? Né? Todo esse apoio ali o Sebrae tem. Também minha empresa está crescendo e eu não sei sobre gestão de pessoas. O Sebrae tem lá também. Né? Então, o Sebrae hoje é como um braço ali de apoio, né? Para o pequeno, médio, para o empreendedor que está começando ali, dá certo. Que bom, eu vejo né? que o objetivo deles é bem esse, sabe? Apoiar para que o negócio dê certo. E é bom que seja divulgado isso, né? Para você que é pequeno empresário, está nos escutando, né? Então, às vezes tem essa dificuldade e pode ser que tenha o recurso limitado, né? De contratar uma consultoria. Se o Sebrae ele já tem uma coparticipação, ou seja, ele ajuda a custear isso, por que não procurar uma ajuda assim, né? Com certeza. E às vezes também o empresário acha que sabe tudo. Não, eu sei como funciona, porque é do meu jeito e tal. Mas, quando a gente tem um processo, principalmente, né, que eu acredito muito em gestão de pessoas, gestão de processos, as coisas funcionam melhor. Muito a gestão melhor. funciona melhor. Os resultados aparecem de uma maneira melhor. Né? Ou, se não aparece, mostra onde eu preciso trabalhar para que os resultados melhorem. Com certeza, porque nessa do empresário querer fazer tudo, eu chuto, eu cabeceio, né? Eu estou no ataque, eu estou no gol, ele acaba se perdendo, tá? Porque ele dá, por exemplo, ele dá muita atenção ali para o financeiro, só vou dar um exemplo, nos dias, pagamento de contas, enfim, vencimentos, pagamento da folha, e aí ele não dá atenção para alguma outra área que ele peca ali, porque ele não consegue dar conta de tudo. Eu tenho que divulgar, eu tenho que ir atrás de novos clientes, eu tenho que fazer, né, a expansão do meu negócio. Aí, de repente, alguma coisa ele vai falhar. Então, quando tem um outro olhar de fora, de um especialista, né, e dizer para ele, de repente tu contrata uma pessoa para fazer isso aqui, que é um operacional simples, a pessoa vai fazer para ti,
e tu vai focar onde tu tem que focar. A tua expertise é buscar novos clientes, né? Para a empresa crescer também. E é esse olhar que muitas vezes falta. O empresário acha, o empreendedor que pode abraçar tudo, mas na realidade a gente é limitado, né? Sim. O empresário, ele agrega muito valor à sociedade, porque ele entrega muito valor à sociedade. Então, esse é um ponto muito positivo. Mas ele tem muitas limitações. Ou herdou alguma coisa, ou está começando do zero, está começando num modo empírico, é comum isso. Eu acredito muito no treinamento, né? Investo forte em treinamento também. Eu faço, além de Sim. dar os treinamentos, também faço muitos treinamentos. E uma das coisas, assim, entender a nossa cultura, que às vezes chega numa empresa, está lá, quando tem, né? A missão, visão, objetivos, mas está só no quadro, ele não é aplicado na prática. Então, quando tu entende a tua cultura, aquilo que tu está entregando, aquilo que está lá, é vivida aquela cultura. E tudo começa aí. E aí vem na parte de contratar as pessoas certas, ter uma boa gestão de pessoas, porque as pessoas são tudo, né? Tanto que agora mesmo, nessa situação que a gente está vivendo, nossa preocupação hoje é manter os empregos, né? Manter as pessoas, porque elas também têm famílias, têm seus lares. Esse é o nosso propósito como sociedade, né? Os empresários, como sociedade, têm uma grande responsabilidade social. E essa ajuda, quando vem de um bom treinamento, uma boa consultoria, ajuda a gente principalmente nisso, né? Então, aqueles que fizeram uma boa previsão, acontece algo inesperado, ele está preparado, se não em todo, mas pelo menos em parte preparado para isso, né? E tem que ter uma boa educação financeira, né? Com certeza. É. E hoje eu estava vendo, a gente está vendo tantas coisas na internet, mas tem umas coisas tão, assim, que a gente traz para a vida. Hoje eu estava vendo um senhor que eu acho que ele é de Lajeado, um empresário, né, dono de uma loja, que o barro tomou conta de tudo, não só da loja, mas da casa dele. E ele falando isso que tu está falando agora, Anderson, a preocupação dele com vários funcionários que dependem dele, várias famílias que dependem daquele trabalho, né, que os funcionários fazem na loja. Então, ele já está na preocupação, vão levantar, vão reconstruir, vão começar de novo, porque eu não vou deixar os meus funcionários na mão. E é bem esse pensamento, isso aí é tão bonito, né? A gente vê nessas horas as pessoas não estarem pensando só no seu eu, ele apesar de estar com a casa toda que tomou conta também, mas pensando que ele tem a responsabilidade com o outro. Sim. Tá? E agora também, tu falando na educação financeira, que a gente tem que ter, trazer para a nossa cultura isso, se o brasileiro não tinha ainda, mas tem que começar, como tu falou, a maioria do nosso povo brasileiro está endividado, independente de classe social, porque não importa quanto tu ganha, né? Importa como que tu está gastando. Exato. E primeiro, para te ter essa responsabilidade, que até esse empresário estava falando ali dele com as outras famílias, tu tem que ter autorresponsabilidade contigo mesmo. E aí vem a importância da educação financeira. Bom, se eu tenho que ter uma responsabilidade comigo, com a minha família, para me poder ter uma estrutura e poder ajudar o outro, né? E aí vem a importância da reserva financeira. Será que as pessoas estão agora pensando com seriedade nessa reserva financeira, nessa reserva de emergência, para coisas que acontecem, como a gente viu em questão de 3 anos, tivemos a pandemia, 4, a pandemia levou mais de 1 ano, então 3, né? E agora em 2024, essa catástrofe aqui, né, da natureza, no Rio Grande do Sul. Então, a gente tem que ter preparado. Então, a gente tem que ter a autorresponsabilidade, né, com a gente, para a gente poder estar firme para ter autorresponsabilidade com o outro. Sim, eu costumo dizer que por trás de um CNPJ forte, tem um CPF forte. Ou seja, se eu sei administrar a minha vida pessoal, eu vou levar isso também para a minha empresa, principalmente na questão de gestão de finanças. Se eu não sei fazer isso, aí o que acontece? Aí acontece geralmente, né, o que a gente vê, mistura, estou tirando dinheiro da empresa, mas na realidade o problema é comigo, é no meu CPF, né? E aí, com certeza. Confusão patrimonial, é comum a gente ver isso, né? Com as pessoas que ou não procuraram ajuda ou não procuraram ver que tem solução desde que eu saiba gerir o meu próprio patrimônio, né? Então, eu tenho que levar para a cultura da minha empresa aquilo que eu sou também, né? Eu tenho que acreditar nisso, né? E a gestão da empresa, eu digo que é uma boa gestão de fluxo de caixa. Então, o lucro é consequência de um trabalho bem feito. Eu falo
direto para o meu pessoal também. Lucro é consequência de um trabalho bem feito. Então, vai ter resultado, vai ter um bom fluxo de caixa, né? Sim. E, automaticamente, eu estou gerando riqueza. Então, se a minha empresa está gerando riqueza, eu vou ter participação nos lucros. Eu estou tendo também o meu resultado, né, como pessoa física. Mas, para mim, assim, gerar riqueza, trazendo para o lado da educação financeira, eu acredito em 3 pilares básicos da geração de riqueza. Primeiro, nunca gastar mais do que ganha. Sim. Né? Segundo, né? Se preocupar em como eu posso ganhar mais e não se preocupar só na questão da despesa, né? Porque aquilo que a gente foca expande. Né? Se eu vou focar só naquilo de despesa, eu acabo gastando mais. Né? Mas focar em ganhar mais, né? Seja ter mais fontes de renda ou onde eu trabalho, aquilo que eu faço, como eu posso ajudar para ganhar mais. Para gerar mais. E terceiro, né? Ganhar mais, focar em ganhar mais, não gastar mais do que ganha. E terceiro, aprender a investir essa diferença, né? Sem multiplicar. Exatamente. Porque hoje só guardar não basta. Né? Eu também creio nesses pilares, né? Eu denomino um pouco diferente, mas Sim. no fim vem que é o gerar, o equilíbrio e o multiplicar. Então, e esse gerar, muitas pessoas geram bem, sabem gerar, mas o problema está no equilíbrio. Muitas pessoas, Anderson, eu tenho visto nas consultorias e em toda essa minha trajetória também como bancária, elas constroem o que eu chamo de castelo de areia, porque elas têm uma renda X, mas uma despesa 2x, né? Então, elas constroem aquele castelo de areia. Por enquanto que ela está ali trabalhando, girando, ela faz um empréstimo aqui, usa o cheque especial ali e usa todo o limite do cartão, mas ela gera bem, então, mas ela tem um padrão de vida alto, além do que ela poderia ter. Porque o ideal, e tu sabes, né, bem disso, é ter um padrão de vida um pouco mais baixo do que a receita que tu gera, para ter essa folga financeira e a gente conseguir multiplicar, né? Esse resultado aí. Só que as pessoas, elas acabam se deslumbrando, e isso está muito a mentalidade, né? A mentalidade do consumismo também, do tudo eu quero agora, eu quero rápido, eu quero fácil. É fácil, né? A gente pode ir sem nome limpo, tu vai na concessionária hoje, sai de carro zero, né? E aí é muito fácil, tá tudo ao nosso alcance. E não, no passado, as pessoas, vamos juntar, vamos fazer uma economia, vamos comprar vamos comprar um carrinho que a gente tem condições de comprar à vista. Hoje, sim, é muito fácil. Tu vai na concessionária, já está com crédito pré-aprovado, ou tu nem vai, já te mandam pelo celular. E aí as pessoas ficam naquele imediatismo. Tá, eu quero agora, né? Eu mereço, que é aquilo que te trai muitas vezes, eu mereço, e acabam caindo nessas armadilhas. Aí, quando vê, financiou uma casa num condomínio, né? Tem o carro do ano financiado também, tem um padrão de vida alto. Mas se ela parar de trabalhar, de girar esse recurso, como é que fica? Procura ver primeiro se cabe o valor da prestação, se cabe no bolso. E daí outra armadilha também, né, Anderson? Porque aí o valor dessa prestação cabe no bolso. Só que eu entro num ritmo acelerado de consumismo e quando eu vejo o valor de várias, não cabe mais no meu bolso. Sim. E aí fica aquela bola de neve, né? Que a gente costuma ver. Porque... Eu fiz um comparativo, falando nessa questão aí, já que você falou do carro, fiz um comparativo para um cliente que queria comprar o primeiro carro, né? Então, até para fim de cálculo, né? Fica melhor da gente comparar. Era R$100 mil o valor. E aí eu falei para ele, qual é o tempo que tu vai fazer esse financiamento? 60 meses, né? São 5 anos. Certo. Tu estaria disposto a esperar 5 anos para comprar esse carro de 100 mil ou tu já quer comprar agora? Olha, meu sentimento é comprar agora. Bom, então eu vou te apresentar um cálculo aqui. A prestação do financiamento dele ia dar em torno de R$1.600, R$1.700. Ele iria pagar no total, no final, somando o valor da prestação, nos 60 vezes ali, em torno de R$240 mil. Certo? O carro, em 5 anos, ele deprecia. Na média, em torno de 40%. Então, ao final de 5 anos, ele pagou 240 mil e ele tem um bem, né, que está em torno de 60 mil reais. Agora, olha só. O valor cabia no bolso dele. Então, ao invés de você pagar esse financiamento de 1.700 e pouco, investe esse valor. Sim. Você vai ter, no final de 5 anos, 230, 240 mil para comprar um bem de 100 mil reais.
Com certeza. Então, você conseguiu aquilo que você queria apenas esperando 5 anos e ainda tem uma reserva de 140 mil. E, se você gosta de fazer essa troca de carro a cada 5 anos, continua pagando aquele valor para você mesmo. Aí, passados mais 5 anos, você vai ter os 140 mil iniciais, você vai ter um bem que depreciou de 60 mil, só que você vai ter mais a economia, vai dar em torno de 300 e poucos, quase 400 mil reais em um bem de 60. Você pode pegar outro bem de 100 mil e ainda vai sobrar uma reserva maior ainda. Então, tudo é questão de esperar o momento certo. E aí entra, né, o nosso psicológico. Porque a gente é atraído pelo nosso psicológico, a tua mente, né? Tu tem que ressignificar hábitos, ressignificar, porque aquele hábito da parcela. Ah, Grace, se eu tenho uma parcela, eu pago o boleto, tá? Mas se eu não tenho, eu não sei juntar. Eu dou um jeito de gastar. É isso que eu escuto muito. Então, as pessoas, elas têm que terem essa consciência, né? Que elas podem muito mais do que elas imaginam, se elas souberem governar sua mente, não ser governado, né, pelos seus desejos, como eu falo. Então, começa a ressignificar hábitos. Ah, mas o meu pai fazia assim. Ah, mas a minha família sempre foi assim. Tá, mas era uma realidade para eles, não quer dizer que vai ser uma realidade para ti. A gente pode mudar o nosso futuro, né, e a nossa realidade, se a gente tiver a consciência. Então, o primeiro passo que eu digo é a pessoa ter a consciência de que quer fazer diferente. Eu acho que é quando eles nos procuram, né, Anderson? Nós dois que somos profissionais aí das finanças. Eu acho que é quando eles nos procuram. Bom, eu quero fazer diferente. Eu tenho consciência que eu não quero fazer como eu estava fazendo, como eu vim fazendo até aqui. Eu preciso de ajuda, tá? E eu creio que tu ser humilde e reconhecer que tu precisa de ajuda é um primeiro passo importante para ti começar a prosperar. Né? A gente ter essa humildade, que foi como eu estava te contando aqui antes da gente começar a gravar, que eu fiz a minha primeira mentoria que eu fiz sobre o financeiro foi com o Luciano Fernandes, que foi lá em 2017. Então, eu e o meu esposo fizemos e foi ali que virou várias chaves. Porque nós éramos bancários, a gente era gerente de contas, a gente administrava o dinheiro dos outros, mas a gente não sabia administrar o nosso. E a gente não entendia o porquê. E a gente tentava sozinho e não acertava. E caía nas mesmas coisas sempre. Mas quando a gente foi buscar ajuda e a gente reconheceu, não, sozinho a gente não consegue, a gente precisa de uma ajuda, foi que as chaves começaram a virar. E foi que tudo começou a fazer sentido. Por que a gente agia assim? E isso foi uma virada definitiva na nossa vida. Né? Claro que é um processo. Tu não vai virar todas as chaves no mesmo tempo, mas vai virando. Então, foi aí que quando veio a pandemia, eu despertei para isso. Eu quero ajudar como eu fui ajudada. Eu quero ajudar lá na raiz, né? Para as pessoas entenderem por que eu sou o meu autossabotador. Por que meu maior inimigo financeiro sou eu mesma, né? E a gente como a gente costumava fazer muitas vezes, culpa o governo, culpa a inflação, culpa o teu chefe, enfim, várias coisas, né? Mas tu nunca olha para ti. E quando tu começa a olhar e ver os teus erros, aonde tu pecou, aonde tu errou, que caminho que tu escolheu que não deu certo, é aí que tu vai ter a consciência. Realmente o culpado sou eu e eu que tenho que ter a coragem agora de deixar de brincar, né? E, como uma criança com o dinheiro, com a minha vida financeira e encarar como um adulto. Sim, nós somos seres emocionais. Então, quando a gente não traz isso para consciência, a nossa decisão tende a ser aquilo que mais... eu quero agora o meu carro, eu quero agora tomar essa decisão. E, inclusive, Thaler, né? Richard Thaler, que foi o pai da economia comportamental, já falava isso, foi o prêmio Nobel ali da economia, falando que as nossas decisões não são racionais, elas são muito mais emocionais do que racionais. Então, se eu não trouxer isso para a consciência, a tendência é que eu vá gastar, eu vou comprar coisas supérfluas, coisas que eu não precisava. Então, uma das recomendações sempre que eu dou para as pessoas, né, que compram coisas assim, sem controle, sem necessidade, jamais tomem a decisão no primeiro momento. Então, viu, gostou, é aquilo ali, para, respira, não vou fazer isso agora. Ou se mesmo assim está sendo tentado, pensa quantas horas você teria que trabalhar para comprar aquilo que você quer. Quanto vale a tua hora? Eu sempre faço essa pergunta. Então, ao só se fazer essa pergunta, está trazendo isso para o consciente. Então, pelo menos vai levar. Não, para aí.
deixa eu olhar de É. novo, né? Fazer isso. E o sistema é assim, o sistema nos leva a gente consumir. Sim, cada vez mais. Normal, a gente está sendo toda hora assediado para fazer compras e tal. Então, se a gente não trouxer isso para a consciência, acontece o que está acontecendo hoje na realidade. 3 a cada 4 brasileiros endividados. Com certeza, é um bombardeio, né? De opções, de ofertas, e o sistema está tão inteligente, né? Cada vez vai ficar mais, que se eu te falar agora, eu pensei em trocar de carro. Daqui um pouco tá vindo aqui no meu celular várias concessionárias de carro me oferecendo um carro, né? Porque Sim. o celular já tem está programado para isso. Né? Tu falou, vou trocar minha geladeira, começa a aparecer geladeira. Então, cada vez vai ficar pior. Então, a gente tem que ter muito essa consciência do que eu quero e por que eu quero. Porque eu quero agora, né? Mas o amanhã chega. Sim. Como a gente está vendo aí, né? Eu quero agora, o amanhã pode nem existir. Tem aqueles que falam, né? Vamos viver o hoje. Tem aquela música também que diz, né? Que o amanhã pode... Mas o amanhã chega. E vem a conta junto. Sim. Né? E a Se quantas eu construir vezes... uma dívida futura lá na frente, eu vou ter que consumir menos lá na frente, porque eu vou ter uma dívida para pagar. E o que acontece muito também com as pessoas. Até esses dias eu estava lá no programa da Cris falando com ela isso. As pessoas que estão na ativa não estão pensando na aposentadoria. Porque na ativa, tu tem horas extras, tu tem participação nos lucros, tu tem salubridade, cesta básica, né? Ou aquele ticket refeição, tu tem plano de saúde. E aí, quando tu te aposenta, digamos, vamos colocar bem, até os professores, mas todas as classes perdem esses benefícios, né? Não só, a gente vê vários professores bancários também. Então, eu tinha uma receita de 8 mil, mas me aposentei e fiquei com a receita de 4, 5. Então, em vez de eu ter o mesmo nível de vida, eu tenho que reduzir o meu nível de vida, se eu não me preparar. Se eu não fizer investimentos inteligentes e me preparar para ter um investimento que vai complementar a minha renda. Então, essa conta do futuro chega. Sim. E como que a gente está se preparando, né, Anderson? Para chegar. Quando vai chegar essa aposentadoria? E assim, claro, eu pego aquela transição da aposentadoria, mas eu digo para minhas filhas, né, e para os jovens, eles não vão ter, porque o funil está ficando cada vez mais estreito. Os valores estão diminuindo e o tempo está aumentando muito, né? Daqui um pouco tu vai estar com 80 anos e vai ter que estar trabalhando, porque não vai ter como manter todo mundo, né? Então, esses jovens, eles têm que fazerem a aposentadoria deles, eles têm que construir. Eles não podem esperar do governo, esperar que aconteça com alguém, né? Eles têm que construir desde agora. E eles têm o grande privilégio, que é a idade, né? Sim. Que é o tempo a favor deles. Exato. É só começar agora. Eu falo que todo jovem é um milionário em potencial. Ele tem a favor dele a grande vantagem, que é o tempo, né? Que tá lá na fórmula dos juros compostos, né? Que é uma maravilha, né? Exato, que nem dizia Einstein, a 7ª maravilha do mundo, juro sobre juro. Exato. E eles têm isso, têm essa vantagem, têm o conhecimento. Né? Então, eles têm... Eu tenho 2 filhas, tu me disseste que tem uma, né? Tem uma filha e um filho. Tu tem... Tenho 2. Tem 2 também. Então, as minhas já estão bem orientadas e já estão fazendo as reservas, né? Do futuro e as reservas também para os desejos. Eu quero uma viagem, eu quero... Faz a reserva, te organiza e depois tu vai. Né? Então, o jovem tem que ter essa consciência também. Que tudo eu posso, mas nem tudo me convém, né? Então, se eles souberem se organizar desde agora, eles vão fazer, né, a história deles diferente do que a maioria está fazendo agora. Porque a gente tem também um índice alarmante de jovens de 18 a 24 anos endividados. E por que isso? Endividados e negativados. Porque eles entram no mercado de trabalho, pegam o primeiro salário deles e acham que tudo eles podem. Tá? E aí o banco já oferece um cartão de crédito, já oferece um limite, ele começa a usar aquele dinheiro como se fosse dele, né? Só que aquele dinheiro é um dinheiro caro, como eu falo. Então, a gente tem que ter também, eu tenho a certeza que nós aqui temos esse papel como educadores financeiros de levar esse conhecimento para os nossos jovens, né? Que vão... Sabe, Grace, que eu atendo muito autônomo e em alguns ramos eles têm muita sazonalidade na receita.
Então, tem meses que recebe um monte, depois fica 2, 3 meses ali, até sem receber, porque ele é autônomo, ele depende de um comissionamento. E aí, quando ele recebe muito, ele acha bem, como tu falou ali, que tudo ele pode. E aí, quando eles me procuram, então a gente traça um plano ali para que estipule uma meta e que ele se prepare, quando ele recebeu bem, para momentos que, claro, ele traça uma meta para atingir sempre, né? Mas vai ter meses que isso não vai acontecer, ele precisa estar preparado para isso. Então, aí cabe a nossa função, né? E o sistema, às vezes, ele é montado para, se a gente for observar o sistema, as pessoas, né, são educadas para se formar, para estudar, se formar, arrumar um emprego CLT e se aposentar pelo INSS. Acabam delegando para o governo uma função que seria deles. Né? Hoje, para se aposentar, teto de INSS, 7 mil e poucos reais. Tá? Se você for fazer isso por conta própria, com a nova tabela aí do INSS, 11%, teria que pagar 1.000 e poucos reais por 35 anos, para que lá no final de 35 anos você vai receber, por o resto da vida, 7 mil e poucos reais. Certo? Se você fizer isso, quanto você tem lá, chegou na época de se aposentar, quanto você tem? Não tem nada, né? Porque delegou para o governo, pagou 1.000 e pouco para o governo. Agora, se você investir por conta própria, esses 1.000 e poucos reais por mês, 1.050 e poucos por mês, durante 35 anos, há uma taxa, vamos pegar aqui uma taxa de 0,96%, uma taxa líquida que é totalmente alcançável hoje, por 35 anos, sabe quanto teria acumulado? 5 milhões e 900 mil reais. E o melhor disso, rendendo todo mês 57 mil reais por mês. Com certeza. E os 5 milhões e pouco são teus. Então, por isso a importância de ter um plano próprio de aposentadoria, um plano próprio de liberdade. O nome pode chamar como quer, mas é você economizar o teu dinheiro para o futuro, para que lá no futuro você tenha uma vida tão boa ou melhor do que a vida que você tem hoje. E não ao contrário, como você falou, né? Alguns colegas, de repente, foram se aposentar, vão depender só daquela aposentadoria ali. E viver com a metade. Tem que baixar o padrão de vida quanto mais precisa. Quanto mais precisa. Exato. E é uma cadeia, né? Porque aí o aposentado fica com aquele sentimento. Eu via muito isso no banco. Eu pensei que eu ia aposentar, ia poder viajar e passar viajando, ou ir passar uma temporada na praia, enfim, nem digo morar na praia. E agora não consigo nada, nem sair de casa, porque o meu salário diminuiu muito. E o que eles fazem? Fazem um empréstimo para poder reformar a casa, para poder fazer essa viagem. E aí, esse empréstimo tem um funcionalismo público até 100 e poucos meses. Nem me lembro quantas vezes, mas eu estava falando... Consignado. Eu estava falando com uma secretária de educação esses dias. A grande preocupação dela, o alto nível de endividamento dos professores. Um consignado de 120 meses. E aí, que na minha época era até 72, agora já está em 120. Então, aquilo é para a vida inteira deles. Então, se eles ainda tinham... eu fiquei com um salário de 4, aí de quantos... Fica com 3. Entendeu? E aí a pessoa, pelo aquele imediatismo e pelo sentimento... ela mesmo cria, né, uma vida para ela que não é próspera. Uma sobrevida, como a gente diz, porque o aposentado fica muitas vezes até assim como ter o básico. E a gente vê muito isso. Né? Ele tem um salário bom, mas aí o contra-cheque dele é tapado de empréstimos consignados e é o que sobra de receita líquida dá para uma sobrevida. Essa é a realidade. Então, mudando essa consciência dos nossos jovens, né, Anderson, a gente tem essa esperança, eu tenho muita esperança e acredito nisso, que até como eu te falei, nós temos agora o eFink Kids, que é a educação financeira para as escolas. E para mudar essa realidade ali, uma criança mesmo no ensino infantil, que é o pré, até o ensino médio. Então, aqui em Santa Maria, a gente já tem no G10, eles já estão operando lá com essa metodologia que é a educação financeira com inteligência emocional. Para o jovem saber ter essa consciência, que ele pode fazer diferença. E é ele que tem que fazer a diferença. Né? E trazer isso para as famílias. Então, também é uma rede, como eu digo, que quando a criança chegar em casa e vai começar a questionar os pais, tá, mas tu tem uma reserva? E aí o pai vai pensar, tá, mas de onde tu tirou isso? Tá, mas quanto que a nossa família gasta, né, por mês para ter esse padrão? Coisas que a gente questiona ali no ensino médio e muitos não sabem, tá? Mas agora eles vão começar a questionar em casa e saber, tá, tem uma reserva? Não tem? A gente está gastando muito? Né? Porque muitas vezes
falar de dinheiro é um tabu. As famílias não falam de dinheiro, não conversam de Sim. dinheiro. Nem entre os casais, né? Que é ainda mais grave. Porque aí fica culpando a esposa, ou fica culpando o esposo, porque a situação financeira é essa, mas a outra pessoa nem sabe. Sim. Tá, mas eu estava desconhecendo que a situação financeira era essa, porque tu nunca chegou e colocou, né? Que tu precisava de ajuda, que tu precisava conter as despesas, que todo mundo poderia colaborar de uma maneira ou de outra. Então, esse tabu de falar sobre o dinheiro é uma coisa que existe muito enraizado nas famílias. E é sabia? importante, né? É importante trazer isso desde da educação de base, porque é a conscientização. A conscientização. Eu sou convidado, vai para 3, 4 anos, que eu faço uma palestra de início de ano para jovens, justamente falando sobre educação financeira. E até um dos professores, quem trouxe essa iniciativa para uma das escolas aqui de Santa Maria, que foi a Escola Tiradentes, Sim. um professor de matemática, e ele gostou tanto do tema que ele começou a incentivar os alunos a trazerem os pais para as palestras. Ótimo. E em outras escolas ele começou a difundir o trabalho. Eu já fiz palestra online para outras cidades que ele dá aula também, justamente conscientizando a importância, né, de que o jovem também participe dessa questão. Claro. Né? Seja até por jogos educativos, né? Eu estimulo um projeto também lá na Universidade Federal de Santa Maria. Sim, tem um projeto da muito Liga, bom. E eles têm jogos educativos, né? Então eu ajudei financeiramente eles nessa parte para comprar jogos e trazer até as escolas para demonstrar a importância disso, né? Até dos jogos que eles fazem, um jogo do Gustavo Cerbasi. Sim. Que eles têm. É bem, bem interessante aquele jogo, que remete um pouco, né, ao nosso antigo banco imobiliário. Exato. Né? É. Então, ali, só que hoje a gente tem mais essa consciência, né, como o jogo ali do Cerbasi traz, que é tu ter um dinheiro, tu ter a tua condição e tu saber administrar aquilo que tu tem, né? Seja no pouco ou seja no muito. Porque quando tu não sabe administrar no pouco, tu não vai saber administrar no muito. É uma ilusão, né? E eu digo para muitas pessoas, ó, Deus estava esperando a hora certa para liberar aí para ti, tipo, agora tu sabe administrar, agora vamos lá. Porque as pessoas que sabem administrar no pouco, às vezes tu pega aquele trabalhador lá que tem uma renda muito menor, né, do que o outro até dentro da mesma empresa, tá? Vou dar um exemplo dentro de uma empresa, de uma indústria. E um é lá operário do chão de fábrica, né? E o outro tem um cargo lá no administrativo. Ele ganha 3 vezes mais que o operário do chão de fábrica. Mas o operário do chão de fábrica tem reserva, não tem dívida, tá? Isso a gente vê na realidade. E vive uma vida dentro, né, do padrão dele e consegue guardar alguma coisa por mês. Tem lá um que trabalha no administrativo da empresa, tem um cargo lá, ganha 3 vezes mais que o outro, mas tem dívida, tem um padrão de vida que leva ele a fazer cada vez mais dívidas, né? Sustenta um padrão de vida que muitas vezes não pode, e aí não tem paz, sabe? Não trabalha. Mas, né, por que ele... Aí estão conversando os dois lá, tomando um cafezinho no refeitório. Tá, mas como é que tu consegue? É o equilíbrio. Exato. Né? E vencendo essa primeira fase, né, do conseguir fazer sobrar, vem aquilo que você chamou ali no início, do multiplicar. E às vezes as pessoas têm dúvidas, muitas vezes, né? Do onde. Onde eu vou guardar meu dinheiro? Até eu vou dizer um pouco mais, né? Guardar é diferente de investir. Né? Não teria problema eu guardar meu dinheiro embaixo do colchão se os preços não subissem, mas os preços sobem. Eu costumo fazer uma analogia quando eu começo as minhas palestras falando sobre isso, né? Que se a gente tivesse pego R$1.000 há 12 anos atrás, tivesse colocado embaixo do colchão. Vai lá hoje, tá ali, seguro o teu dinheiro, embaixo do colchão, tá lá, tem os R$1.000, né? Agora, se há 12 anos atrás, no lugar de eu ter colocado os R$1.000 embaixo do colchão, eu tivesse comprado dólar, né? Na época o dólar estava 1,60 e poucos, teria comprado 500 e poucos dólares. E tivesse guardado embaixo do colchão também. Pega ali hoje, tá ali meus 500 e poucos dólares. Trazendo para reais, eu teria em torno de uns R$3.000. Sim. Então eu poderia pensar assim, poxa, multipliquei meu dinheiro por 3. E na realidade não.
Você manteve o Teve. poder de compra dos teus R$ 1.000. O que eu quero dizer com isso? Que os R$ 3.000 que você pegou embaixo do colchão de hoje, você compra a mesma coisa que comprava Lá R$ 1.000 atrás. há 12 anos atrás. Ou ainda, os teus R$ 1.000 equivalem a 300 e poucos reais de 10 Sim. anos atrás. Nome disso, nosso maior inimigo, inflação. Então, os preços sobem. E por isso a gente precisa saber onde investir e como investir. Certo? Então, e tem muitas pessoas que ainda hoje, por incrível que pareça, e pessoas que têm né, uma formação universitária de várias áreas, não sabem, têm o receio e acabam deixando o dinheiro, sim, não embaixo do colchão, né, mas guardado. Poupança. Vamos poupança, fazer uma comparação do baixo do colchão, poupança. Aí, ou né? até parado numa conta corrente. Uhum. E aí, quando chega... eu não investi, tá um ano parado esse dinheiro porque eu tenho medo. E não tinha uma pessoa que eu confiasse para me direcionar aonde investir. Então, as pessoas têm esse receio, né, de investir errado, de perder, enfim, que hoje também na internet a gente vê, né, cada coisa aí também que as pessoas acabam caindo. Mas, como eu falo, busquem conhecimento, busquem pessoas sérias, né, que vão orientar vocês. A gente está aqui para isso também, né, Anderson, para poder dar essa orientação, encaminhar as pessoas. E porque, como eu estava falando hoje para uma aluna, né? Tu dá um passo para investir, mas tu sabendo onde é que tu está investindo, tu entendendo o que está acontecendo, não precisa ser expert. Expert, ela é na área dela, né? Sim. Mas tu sabendo onde é que tu está colocando o teu dinheiro, como é que funciona, né? Esse mundo aí dos investimentos. Tá bem, porque eu estou sabendo onde é que eu estou colocando o meu dinheiro. Mas agora colocar porque o outro me disse que isso é bom, porque para ele deu certo... E para ele foi bom, não quer dizer que para mim vai ser bom. Né? A gente tem que ter também isso com os nossos clientes e alunos, que cada um tem um perfil. Né? Eu posso ter um perfil mais arrojada, mas tem outro que é super conservador. Exatamente. Que ele não vai dormir uma noite se tu disser para ele que tu vai colocar o dinheiro dele numa renda variável. Então, por mais boa que ela seja. Então, tem aquelas pessoas muito conservadoras. Então, o que é bom para um, né? Para um pode ser que para ele tudo bem. Não faço questão de comprar uma casa própria. Eu vou viver do aluguel e vou investir o meu dinheiro e tudo certo com isso. Mas para outro não, né? Não tem o certo e o errado. Tem muito o que é para a pessoa, né? Para ela pode ser não, eu quero ter uma casa própria. Eu vou me sentir super bem, eu vou me sentir seguro se eu tiver, né, aquele valor de segurança alto. E aí a gente tem que ter esse feeling, como eu digo, né, como consultor, educador financeiro, para orientar da maneira que fique bom. Isso vai ficar bom para ti, vai ficar feliz assim, né? Claro, a gente orienta também para não entrar nesses financiamentos abusivos e no fim que não vai valer a pena, mas cada um tem esse perfil, né? Resumindo, investir é algo muito pessoal. Não existe uma regra básica para todo mundo. As pessoas perguntam, por onde eu vou começar? Imagina construir um prédio. Por onde a gente começa construindo um prédio? Pela base, pelos alicerces. Alicerce. O que é o alicerce? É a nossa reserva de emergência. Às vezes a pessoa quer dar o passo maior que a perna. Ela já quer começar lá em ações, em fundos imobiliários, sem ter montado a sua própria reserva de emergência ainda. Então, tudo é um passo a passo, né? Então, existe isso. E existem profissionais certificados para ajudar as pessoas a investir. Né? Hoje, existem 3 níveis de profissionais. Né? Existe o gerente bancário, ele tem uma certificação, CPA 10, CPA 20, ele está orientado a ajudar as pessoas. Claro que, né, como você falou, tem uma limitação porque trabalha para uma instituição. Depois, quando evolui um pouquinho, vai para as corretoras. Lá na corretora tem o segundo profissional, que ele também tem uma certificação, é a Ancor, é o assessor de investimentos. O assessor. Claro que também há uma limitação, porque ele também trabalha para uma instituição. Então, a gente tem que defender sempre os interesses do cliente, certo? Então, os interesses do cliente precisam estar em primeiro lugar. Então, de certa maneira, pode existir um conflito de interesses, dependendo do profissional. E a terceira, que é o consultor de investimentos. O consultor de investimentos, ele tem um CEA, ele tem um CFP, ou ele é um CNPI, são especialistas orientados na questão de investimentos, que é o trabalho que eu faço, sou certificado como consultoria de investimentos. Então, existem pessoas, né? Então,
Por que eu falo isso? Porque a gente tem que ter muito cuidado quando vai para a internet, Com quando certeza. começa a olhar ali algumas coisas de pessoas que, poxa, quem é essa pessoa? Ela tem uma qualificação, ela está devidamente legalizada, autorizada a ajudar a pessoa a investir, e as pessoas acabam caindo em pegadinhas e nossa função também é tirar as pessoas de muitas armadilhas, né? É comum, já aconteceu comigo, de clientes, sei lá, Anderson, aqui tem uma investimento aqui 1% ao dia. Digo, olha, é free, é pirâmide, não cai nisso, é golpe. Os golpes assim? estão aí. Agora mesmo, antes de vir para cá, uma cliente me passou. Era um golpe, sabe? Olha, Grace, isso aqui era um golpe, né? Então, a gente tem que estar muito atento. E, Sim. infelizmente, nessas épocas, tá, de catástrofes, que as pessoas estão mais debilitadas emocionalmente, que os oportunistas, né, Anderson, eles querem ganhar vantagem, eles querem enganar as pessoas, e é nessas épocas que a gente está mais fragilizado emocionalmente, a gente tem que ter mais cuidado. Não façam nada sem consultar uma pessoa séria, olha, né, o que tu acha disso? Porque os golpistas estão aí, né? E hoje eu digo, eles estão querendo pegar as pessoas no emocional ali, sabe? Assim como tem gente, né, entrando nas casas e roubando, tem gente querendo roubar ali da conta mesmo, sabe? Exato. Teve uma que um cliente compartilhou comigo, era alguém convidando para trabalho de casa. Você pode ganhar porque a gente faz impulsionamento no YouTube usando ferramentas que a pessoa teoricamente já conhece, já ouviu falar. A única coisa que você precisa é printar isso, me mandar a tela que eu já vou te depositar R$10. Então, aquilo era um golpe planejado para que, para liberar, depois dos R$10, era R$100. Para liberar os 100, ela tinha que depositar 50. E aí, depois, para liberar 1.000, ela tinha que depositar 200. E assim ia. Quando a pessoa percebia, ela já tinha depositado um monte de valor. E aí ela percebeu, não, mas isso aqui está sendo um golpe. E porque aparecia para ela, não, tá aqui a tua conta e o teu nome está acreditado para você. Só que aquilo era uma ilusão, dinheiro virtual. Golpe. Pessoal, muito cuidado. Quando alguém promete retorno garantido acima do CDI, não existe isso. Por quê? Porque para ter retorno acima do CDI, existe um grau de risco. E a pessoa precisa estar bem orientada para isso. Conforme você falou, tem que ter o perfil. Se é um perfil conservador, né? Então cuidado. Retorno de 1% ao dia, é golpe, pirâmide, não caia nisso. E uma coisa que eu acho que vale nós ressaltar aqui também, que as pessoas, né, como eu falei, nesse momento que a gente está fragilizado também, tu vai receber propostas, tá? Aí a gente quer um milagre, né? Quem é que não quer um milagre? Vai acontecer que vão depositar na minha conta tanto. Como foi esse caso desse golpe. Tem uma ação na justiça para receber, mas tu me deposita primeiro tanto que eu te libero tanto. E a pessoa às vezes está tão desesperada que a pessoa faz. Sim. E já aconteceu de cliente meu do banco eu dizer, não deposite, porque é um golpe. E a pessoa sair dali e foi lá e depositou. Um senhor de idade, era da reserva do Exército. Sim. Porque ele tinha uma esperança que aquilo ali resolvesse a situação financeira dele, que era crítica. Então, a pessoa fica com aquela esperança que vai acontecer um milagre, só que não existe nada fácil, que nem esses jogos. Já também atendi clientes, né, que entraram nesses jogos virtuais. Mas eu te deposito tanto e tu joga aqui, e aí foi 1.000, foi 2.000, foi muito dinheiro, foi o carro. Vício. Mas entra, e a pessoa fica na esperança, porque é que nem um cassino, né? Tu fica na esperança, tu entra ali para jogar e tu fica na esperança de que tu vai dar a volta por cima e que tu vai conseguir retomar o que tu tem. Então, a gente viu até esses dias na internet uma irmã falando que a irmã, ela se tirou a vida, porque ela perdeu tudo ali naquele jogo. Tá? Então, muito cuidado, gente. Como o Anderson falou aqui, não existe uma coisa tão fácil assim que vai te dar 100%, 200% num dia, né? Ou 1% ao dia que seja. Não existe, né? A taxa Selic está aí, dizendo ali quanto que está pagando num CDB, numa renda fixa, e é isso que nós temos, né? Sim. Não tem um milagre, não tem algo que vai te dar muito. E a renda variável a longo prazo, como nós sabemos. Sim. A renda variável tu tem que investir para 10 anos, não pensando em ter um retorno bom antes disso, porque uma empresa, né, quando a gente investe na renda variável, a gente acredita naquela empresa que ela vai crescer. E ela tem que ter esse espaço,
para poder crescer e nos dar um resultado. Eu costumo dizer ainda que o Brasil é o país da renda fixa. Por quê? Porque os juros aqui são altos. Então, imagina, hoje a taxa básica de juros está 10,5, caiu agora, estava 10,75, caiu para 10,5. Vamos comparar com o maior juro americano que está agora, 5%. Então, o nosso juro já é o dobro. Né? Então, nós temos uma taxa de juro boa. Então, até aproveitando um gancho que eu estava lendo sobre Jeff Bezos, né? E uma das perguntas que mais fazem para eles é o que vai acontecer nos próximos 10 anos? O que vai mudar nos próximos 10 anos? E ele afirma que isso é a pergunta que mais fazem para ele. Sim. E aí ele fala também que uma das perguntas que dificilmente fazem para ele, ou quase não perguntam para ele, é o que não vai mudar. E ele acredita que essa segunda pergunta é mais importante do que o que vai mudar. Claro. Tanto que, no exemplo dele, ele não enxerga os clientes dele, daqui ou do futuro, solicitando preços baixos e entrega rápida. Então, o que ele faz? Ele concentra os esforços e energia dele naquilo que ele sabe que não vai mudar. Sim. Então, por que eu falei isso? Porque quando a gente olha na questão de investimentos e a gente faz o que a gente chama de backtest, ou seja, a pessoa que quer nos procurar para começar a investir agora. Então, a gente compara se ela tivesse começado a investir há 5 anos atrás. Então, vamos fazer um teste aqui. O teu perfil é arrojado, vamos fazer um teste há 5, 10 anos atrás. E aí, como a gente faz? Uma boa diversificação. Então, a gente faz um teste. Vamos testar 1% renda variável 99, 2,98, 3,97, para ver, dentro do perfil da pessoa, qual seria o percentual ideal. Sim. E, comprovadamente, olhando os dados passados, a renda fixa, ela paga mais no Brasil do que renda variável. Entende? Então, não que tu não tenha que ter um percentual, mas tem que ser um percentual muito mais baixo do que aquilo que a pessoa acha. Não, mas se eu vou investir para 10 anos, eu tenho que colocar 70%, 80% em renda variável. Sim, não depende. É bem assim. Não é bem assim. Se for não no que eu Brasil. tenha que investir olhando para trás, mas os dados passados nos indicam algumas coisas que historicamente nunca mudam. A inflação no Brasil, ela sempre foi alta, agora está controlada, mas existe inflação. Taxa básica de juros alta justamente para conter a inflação. Então, a gente não precisa correr grandes riscos para ter bons resultados e para multiplicar o nosso dinheiro. O que precisa? Ter um bom acompanhamento de um bom consultor e que atenda principalmente aquilo que a pessoa busca. E o que eu vejo agora nessa pergunta aí que fazem, né, para ele, é o que vai ser os clientes do futuro, tá? Os nossos clientes. Vai ser, não é o preço, tá? Como ele falou também, isso eu tenho pensado bastante nisso, já hoje. Não é o preço, não é a tua entrega a tempo e a hora ali, mas é o que tu entrega. Qual é o teu diferencial? Exato. O que tu entrega que o outro não entrega? Né? Tu tem que ter um diferencial. Porque é o que eu falo também para os jovens, tá? Quando, né, os jovens ali da educação financeira. Porque, assim, um emprego que nem nossos pais queriam, que a gente fosse bancário, professor, né? Tivesse um emprego público, que ganhasse sempre e se aposentasse ali, um emprego, né, fixo, e não passava daquele patamar, né? Mas tudo bem, porque tu ia ter para o básico. Hoje, o jovem quer mais. E ele tem que querer mais, porque esse tipo de trabalho vai terminar, vai ser operacional. Né? Antes, quantas caixas tinham num banco quando eu comecei? Era uma ilha, assim, ó, tinha uns 30 caixas, boxes de caixas funcionando, tá? Hoje é caixa eletrônico. Os bancos não tem mais uma pessoa lá como caixa. É só caixa eletrônico, basicamente. Tá? É raro tu ver um caixa dentro de um banco. Então, virou tudo caixa eletrônico. Com caixa fazia, no presencial, hoje os caixas eletrônicos fazem. Pagamento de contas, tu saca o dinheiro, né? Tu deposita. E aí, o que esse jovem ele tem que procurar? O fazer diferente, né? Fazer o diferencial no que ele é bom, no que ele quer ser. Porque esse do operacional vai ficar para trás, né? Isso do operacional, os robôs vão fazer, alguém vai fazer. E vai ter aquela entrega até como já tem, né? O robozinho fazendo o teu Mac Burger ali, vai te entregar o Mac Burger e vai ser o mesmo gosto. Porque é tudo automatizado, né? Claro. Não sei se põe o hambúrguer primeiro, o molho depois, mas é tudo automatizado. Eles têm que fazerem no padrão. Vai o robô ali, faz e te entrega.
e pronto. E tu já pagou isso aí. Então, o que vai ser? Vai ser o diferencial. Ah, eu vou querer um atendimento personalizado até quando eu for comer alguma coisa, como é o exemplo aqui. Vou querer que alguém olhe no meu olho, né? E diga, o que tu quer ser servido como? Um atendimento personalizado. E isso em tudo que é setor. Eu acho que cada vez mais vai ser o diferencial. E a nossa área, Anderson, ressaltando aqui que eu sei que os guris começam a nos olhar ali que está terminando o nosso tempo. Não, ainda temos. Que a nossa área requer mais ainda. Porque fazer um trabalho personalizado, como a gente falou, né? Tu saber, tu conhecer o teu cliente, saber qual é o perfil dele, o que ele quer, como é que ele quer que seja o futuro dele. Quais são as conquistas. De repente, tu pega um cliente que ele quer viajar, né? Até que quer ter um recurso investido ali que proporcione viagens para ele. O outro não, ele quer uma casa no campo, ele quer morar para fora. É muito pessoal isso. Muito pessoal, sabe? Mas para tudo a gente vai precisar ter esse equilíbrio hoje para poder ter essas reservas financeiras, né? Sabe que eu tive uma mudança de corretora. A gente trocou de corretora e todos os meus clientes estavam em uma corretora. Eu não trabalho para corretora, a gente tem corretoras parceiras, né? O consultor, ele não é funcionário da corretora, a gente tem corretoras parceiras. Claro. E aí um dos desafios que eu tive foi avisar todos os clientes que eu estava migrando para outras 2 corretoras por fatores de tecnologia, principalmente, que eram melhores, mais práticas para o cliente. E aí, quando eu perguntei para os clientes, olha, eu vou migrar, tu gostaria de vir também? 2 coisas que eu mais ouvi dos clientes. Primeiro, confio em ti. Então, isso para mim é imensurável receber um feedback assim, né? E segundo, né? Você me entende. Então, quando a gente entende o real propósito dos clientes, então muitos chegam e dizem, tu faz parte da família, porque eu acabo compartilhando contigo coisas que até com grande parte da família eu nem falo. Então, isso é muito bom. A gente ter, esse é o diferencial principal, né? Confiança, entender os reais objetivos das pessoas. Certeza. Né? Então, isso é maravilhoso, né? Mas, Grace, antes da gente terminar tudo, eu quero fazer algumas opções, te perguntar o que você faria, o que você preferia fazer. Se eu te perguntar assim, hoje... O jogo da verdade, gente, agora. Vamos lá, hoje, CLT ou empreender? Empreender. Sem dúvida. Bom, aproveitando o gancho, o que você acha que seria imprescindível nessa parte, principalmente de educação financeira, aquela pessoa que quer começar a empreender e tem recurso limitado? Qual conselho tu daria para ele? Estudar que ramo tu quiser empreender primeiro. Não abrir no escuro. Não abrir achando que o negócio é bom, precisa disso aqui. Estudar, né? Desde o ponto, tá? Desde quanto vai ter dado de retorno, teus concorrentes, como é que está a tua localidade, né? Para te abrir esse tipo de negócio que tu quer abrir. Eu acho que isso é um ponto crucial. Fazer um estudo, tá? Porque eu tenho um recurso, e mesmo que o meu recurso não fosse limitado, tá, Anderson? Fazer um estudo, né? O quanto tem essa necessidade, tá? De eu empreender nisso agora aqui. Qual é o diferencial que eu vou trazer dos meus concorrentes? Porque concorrente a gente sempre tem, né? Sim. Eu vou abrir um café, tá? Mas qual é o diferencial que vão vir no meu café e não vão ir no café da esquina, tá? O que eu vou entregar de diferente? Quanto que isso vai me sair, tá? E eu estou preparado com uma reserva para, além de investir nisso que eu quero empreender, eu não tirar um capital dali por determinados meses, porque isso aqui vai demorar para me dar um resultado? Sim. Eu acho que é esse o meu conselho. Perfeito. Investir por conta própria ou com ajuda? Com ajuda, com certeza. Com ajuda, tu vai dar o passo mais certo, mais firme, né? E com ajuda, tu vai evitar erros que os outros já cometeram ou que até eu mesmo e o Anderson, a gente já cometeu lá atrás. E como eu falo para os meus alunos, a gente já viveu, né, um tempo de experiência, então a gente já sabe o que funciona e o que não funciona. A gente, vamos dizer assim, faz encurtar o caminho, né, da pessoa. Encurtar o caminho. Entender aquilo que ela busca, já orientar de acordo com os investimentos, levando em consideração não só a rentabilidade, mas segurança também. Com né? certeza. Isso é muito importante. Investir através das corretoras ou dos bancos? Eu tenho duas coisas, né? Como a gente falou.
tem 2 perfis de clientes, tá? Tem clientes que se sentem mais seguros através dos bancos, mas a gente sabe que as corretoras, elas têm uma rentabilidade maior e mais opções, tá? Tem coisas que eu não vou conseguir investir nos bancos e vou conseguir investir na corretora. Tem uma renda fixa bem comum, né? Que a gente sabe que os bancos são limitados a dar um percentual ali do CDI, e na corretora tu consegue uns percentuais melhores. Sim. Mas isso tudo é muito do perfil, porque como eu te digo, tem clientes que dizem, não, Grace, eu não estou pronta ainda para ir para a corretora, eu quero ficar com o meu banco. Tudo bem, sabe? Mas a gente orienta e a gente esclarece. Claro. Hoje, assim, as corretoras, grande maioria, já são bancos. Né? Eu trabalho com as 2 maiores, né? São as minhas parceiras, Sim. tanto o BTG quanto a XP, eles já são bancos. O BTG é o Sim. maior banco de investimentos da América Latina, né? Agora, as pessoas costumam ligar a corretora com renda variável, com ações, com fundos, né? E não é só isso, né? As corretoras, enquanto o banco ele só tem os produtos dele, né? As corretoras têm produtos de várias instituições. Então, tem uma gama maior de produtos que a gente pode adequar ao perfil, mesmo sendo uma pessoa ultra conservadora. Então, pode ter opções melhores, desde que tenha, lógico, a ajuda de alguém, né? Porque, falando um pouquinho de renda fixa, né? Qual o nível, às vezes, de segurança? É importante até saber, né? Quando a pessoa investe num CDB, ou numa ação, num fundo, né? Onde esses títulos ficam, né? Eles ficam lá na B3, custodiados. Então, Sim. E em renda fixa, né? Qual o nível de segurança, né? A gente pode dizer até que o nível de segurança é o mesmo, porque se a pessoa até 250 mil por CPF, por instituição, Fundo garantidor de ela crédito. vai ter um seguro, vamos dizer assim, né? Que é o fundo garantidor, que ela pode acionar, né? E ainda, como mais recurso de segurança, ainda existe as empresas que classificam os riscos dos títulos emitidos. Com Então, certeza. são levados ali em consideração vários fatores, né? O nível de inadimplência, o nível de endividamento daquele banco, né? Então, desde AAA, que são os melhores títulos, Sim. até os títulos B. Então, a gente tem essa segurança que a gente pode orientar o cliente, né? Quando a gente analisa, né, Anderson? Então, Conforme o nível de risco, né? Então, é claro que, como eu falei para essa minha aluna de hoje, né? Ela é nutricionista. Sim. Então, a especialidade dela, né? É na área dela. Não vai ter uma especialidade, mas nós aqui, por exemplo, quando eu vou indicar um investimento para ela, eu vou olhar isso. Sim. Né? Tu vai olhar isso. Mas não tem porquê eles terem essa especialidade, confiando em alguém, né? Capacitado, né? Que já... como tu disse, teus clientes dizem, confio em ti. Sim. E estou em boas mãos porque tu sabe o perfil também, né? Então, isso a gente orientar o melhor para eles. Sim. Porque, como eu digo, o sucesso dos nossos clientes e alunos vai ser o nosso sucesso, né? Esse foi um dos maiores, os grandes ganhos que eu tive da minha vida, né? Eu tive vários grandes ganhos, né? Todo mundo que vem aqui me visitar sai daqui com um presente, né? E você vai sair daqui com o meu livro... Gente. Vou ganhar um presente. O Grande Ganho. Ao ler ele, você vai perceber que o grande ganho, ele não é financeiro, certo? Sim. Até eu falo aqui de 3 coisas importantes para a gente conseguir o nosso grande ganho na vida, né? Primeiro, é o nosso crescimento pessoal, né? Então, a gente investir em nós mesmos, ter as nossas crenças, o que deve estar em primeiro lugar, né? Família, saúde, porque de nada adianta a gente ter dinheiro se a gente não tiver um bom embasamento, não tiver saúde, não tiver família. Em consequência desse crescimento pessoal, a gente vai ter um crescimento financeiro, mas o mais importante de tudo são os relacionamentos. Sim. Então, o grande ganho foram os relacionamentos que eu tenho, que eu tive na minha vida. Então, isso você vai ver aqui ao ler. Então, esse é para você. Muito obrigada. Olha aqui, gente. Ganhei um presente hoje aqui. Depois vou comentar sobre. Vou ler com carinho. Muito obrigada. E para finalizar, Grace, nosso tempo agora, sim, está estourando ali. Eu gostaria, assim, que tu colocasse para nós, assim, quais os principais pontos que tu gostaria que as pessoas que estão nos vendo aqui levassem desse podcast? Eu gostaria que vocês lembrassem desse podcast também e tirassem, né, tudo isso que a gente conversou aqui, finalizando o que o Anderson falou agora sobre o livro, porque é o que eu trago também nas minhas consultorias, nas minhas mentorias, que são os nossos valores, tá? Que a gente vai chegar onde a gente quer chegar
se a gente estiver firmado na rocha com os nossos valores, né? E dentro desses valores, né, tem Deus, tem a fé, tem a família, tem a nossa profissão, tem as amizades, né, a nossa rede ali de relacionamentos, como tu falaste, Anderson. Então, se a gente estiver firmado na rocha com os nossos valores, a gente vai longe. E tudo pode ser reconstruído, gente. Perfeito, muito obrigado por ter vindo. Só para complementar o que tu está falando, né? As nossas crenças, a gente até muda, né? Tem crenças limitantes, inclusive, que a gente acaba mudando. Agora, os nossos valores, a gente não muda. Né? Obrigado, Grace, por estar aqui, disponibilizar teu tempo e que todos aqui tirem um bom proveito desse nosso bate-papo aqui e até o próximo podcast. Obrigada, gente. Até o próximo.